Olá, sou o João Victor, tenho 23 anos. Eu tô aqui para apresentar um pouco do meu trabalho de conclusão de curso, que foi uma tipografia para uso pelo movimento LGBTQ+, chamada Queer as Fun. Esse projeto foi um projeto que eu fiz durante o ano passado, foi um projeto do ano inteiro, onde a primeira etapa foi uma fundamentação teórica. Talvez foi uma das partes mais, não vou dizer mais legais, porque a criação, o desenvolvimento da tipografia também foi mais interessante mesmo, pela descoberta e pela busca de informações acerca de tipografia, do movimento LGBTQ+, de semiótica, entre outras várias temáticas que estavam correlacionadas com o meu TCC. E todas essas informações e todas essas pesquisas resultaram no desenvolvimento da tipografia, né? É uma tipografia caracterizada como display, ou seja, ela é para ser usada em lugares grandes, outdoors, cartazes, ou títulos, enfim, não tem um fator de legibilidade tão grande, e sim a estética, né? O visual dela vai importar muito mais. E por isso, para o desenvolvimento dela, para o desenvolvimento desse projeto, eu utilizei muito da semiótica. Foi uma das bases mais importantes para a criação do projeto. Como essa tipografia não tinha todos esses requisitos ergonômicos em si, eu utilizei muito dos requisitos semióticos, digamos assim. Desde a pesquisa dela, eu desenvolvi análises, né, onde eu peguei outros projetos de tipografia ou imagens do movimento LGBTQ+, para analisar essas tipografias, sempre pensando na questão semiótica. A partir de uma pesquisa da Brizolara, ela desenvolveu um método, né, de análises de tipografias na visão, na lente semiótica. Eu separei principalmente as tipografias em questões formais e as questões cígnicas. Todas essas análises que eu fiz, todas essas imagens, os movimentos e tudo mais, eu dividi na questão formal, ou seja, como que era a características dessa tipografia, a anatomia delas, qual que era o peso dela, como que ela estava centralizada ou como que ela estava na composição, como que as outras tipografias se apresentam dentro do movimento LGBTQ+. E aí, na visão cígnica, eu dividi principalmente nas 3 relações icônicas, indiciais e simbólicas, e dali eu tirei palavras-chave do que era mais relevante dessas outras tipografias. Foi muito rico mesmo ter toda essa descoberta da tipografia no sentido formal, no sentido cígnico, para o desenvolvimento da minha tipografia, né, que estaria dentro desse contexto LGBTQ+, também. Essa é uma pergunta bem interessante, porque eu estava muito em dúvida do qual seria o tema do meu TCC. O ano de 2018 foi bem conturbado, na verdade, né? Principalmente no cenário político brasileiro. E a gente viu um movimento muito forte de designers com um cunho ativista. Havia muitos poucos manuscritos sobre isso, havia pouca fundamentação teórica sobre isso, e não aconteceu só em 2018, né? Designers com cunhos ativistas já são lá da Revolução Russa. Então eu percebi que eu queria partir daí o meu TCC. Queria desvendar um pouco mais o que era esse design como forma de ativismo. Enfim, eu vi como o design estava sendo bem eficaz ali na parte de comunicação, principalmente, né? Então, a partir daí, eu me encantei muito com isso, né? Me interessei em entender mais, estudar mais. Eu achei mais importante focar no movimento LGBTQ+, né? Por ser parte dele e por ver realmente a urgência de mudança. A gente vê muitos movimentos sociais, né, como o movimento feminista, o movimento negro, que todos estão sendo muito importantes, né, porque essas vozes estão sendo levantadas, a gente está lutando por mais representação, a gente está lutando por mais igualdade, e o design tem um fator muito importante dentro disso. Então, a partir disso, eu pensei, tá, mas o que eu posso fazer de projeto mesmo, né, porque até então, esse era o meu objetivo, assim, criar algo que pode ser útil para o movimento LGBTQ+, principalmente para causas ativistas. Eu acho que aqui a gente divide até em 2 perguntas, né? Qual que é a importância da tipografia? Ponto, interrogação. A tipografia é muito importante, a gente vê ela o tempo inteiro. E dentro do design, eu acho que ela ainda não tem o valor que ela realmente é. Ela é principalmente o meio, né, que a gente se comunica, ela é a tradução da linguagem
verbal humana. Então, eu sempre via a tipografia com esse poder, assim, né? E dentro da tipografia de carregar mensagens. A partir dali eu pensei, bom, eu sempre tive uma vontade de fazer uma tipografia, é agora que eu vou me aventurar nisso. Então aí partiu o meu objetivo geral, digamos assim, que era criar uma tipografia para essa função display, para cartazes ativistas, para cartazes de empoderamento, para trazer representatividade. Eu vejo que a tipografia tem um papel fundamental nesse sentido. Então, qual que é a importância também do movimento LGBTQ+, né? Foi muito interessante, muito bom, assim, né? Ter feito essa parte teórica em relação a isso também. Justamente para conhecer mais da comunidade e do design ativista dentro da comunidade. O movimento LGBTQ+, começa há muito tempo atrás, né? Um dos grandes momentos da história foi principalmente a revolução do Stonewall, onde principalmente gays, negros, transexuais que frequentavam o bar Stonewall Inn, na cidade de Nova York, lá em 1969, se rebelaram contra os policiais, porque os policiais frequentemente abusavam mesmo do poder, da autoridade deles para fechar o bar e para realmente ter violência contra os indivíduos que estavam lá e tudo mais. Então chegou o momento que alguns indivíduos se rebelaram contra tudo isso. E aí surgiu uma grande revolução por direitos iguais, uma revolução por reconhecimento, enfim, né? Então depois a gente vê toda a luta contra HIV e AIDS, o movimento vindo pro Brasil também, se espalhando pelo mundo, e a gente vê até hoje, né? Uma busca por representatividade. A gente já chegou a um ponto muito bom de conhecimento e já conseguimos muitos direitos, mas ainda não está nem um pouco perto de uma igualdade. Mas foi mais ou menos isso a minha linha de raciocínio para a criação desse TCC, né, para o desenvolvimento desse TCC. E eu vejo que o design participou de diversas formas, e o mais legal do design ativista é que muitas vezes não são designers que estão fazendo. A gente vê muitas pessoas indo para a rua e fazendo cartazes, fazendo letterings maravilhosos. A gente vê muita gente envolvida em querer fazer lambes na rua, em querer fazer panfleto, em querer se comunicar mesmo com todo mundo. Então, o design sempre esteve presente dentro dos movimentos sociais. O processo de criação da tipografia foi muito natural de alguma forma. Tendo todas essas informações na minha base teórica, eu fiz um desenvolvimento de painéis, de análises visuais, anotando realmente características e o que trazia o que de coisas mais interessantes das tipografias que eu tinha analisado. Então ali eu vi muito o uso de tipografias em caixa altas, com o eixo centralizado dentro da composição, os blocos de textos, a maioria sempre continha algum tipo de hierarquia de conteúdo, e tudo isso é muito interessante para entender como as pessoas usam e como é usado as tipografias na composição desses materiais. Eu levantei muito essa questão de cartaz informativo, ser ativista, ter uma tipografia, ter um fator manual também, justamente porque muitos dos cartazes que eu analisei foram de movimentos sociais de rua, e acho que um dos fatores mais ricos também foi as relações simbólicas, né, onde eu peguei muita questão do empoderamento, questão de manifestação, e eu vi muita questão de elegância, de alguma forma, nas tipografias. A partir disso, eu juntei várias dessas características e pensei, bom, o que daqui eu vou tirar para colocar na minha tipografia? Então ali eu elenquei principalmente 3 palavras-chave mais importantes: o ativismo, a personalidade e o empoderamento. Então, a partir disso, eu sabia que a minha tipografia teria que estar dentro desse parâmetro. Então, a partir daí, fui para uma geração de alternativas, onde foram criadas centenas de letras e desenhos e rascunhos para como seria o desenho dessa tipografia. Foi se refinando as formas e foi um processo bem interessante, assim, bem fluido. O maior desafio disso tudo foi fazer todas as letras fazerem sentido. Você visse uma letra e outra e você visse que as mesmas características estão ali, por mais que cada letra tenha a sua singularidade. E esse era o meu objetivo da tipografia. Era fazer uma fonte onde todas, num conjunto, façam sentido, façam parte da comunidade, e cada letra no seu singular tem a sua singularidade, tem a sua característica. Eu gostei muito do resultado,
Foi um projeto muito legal de se fazer. E para fazer parte do projeto ainda eu chamei alguns amigos e alguns conhecidos, alguns designers mesmo, para desenvolverem peças pro meu projeto. E foi muito divertido, porque eu só dei a tipografia para eles e deixei livre para eles desenvolverem como eles quiserem. Então surgiram peças legais, né? Era muito interessante ver tudo isso, assim. E também eu resolvi fazer posters, eu fiz lambis, desenvolvi um monte de coisa justamente para mostrar a aplicabilidade dela. Eu não cheguei a terminar o formato dela, o TF, né, que é o formato de fonte mesmo. Ela tá livre para uso, não tá disponível em nenhum site, na verdade, mas as pessoas que entraram em contato comigo, eu mandei o arquivo para elas, né, principalmente em PDF, em vetor. Enfim, ela é livre para ser usada e principalmente ser utilizada para as pessoas se expressarem, né, como elas quiserem, assim. Mas no fim das contas é uma tipografia e ela tá aberta a serem utilizadas em diferentes contextos. Ela tá ali realmente para gritar, né, ela tá ali para causar. E é isso.